Você já teve aquele sentimento nostálgico que vem e que nos traz recortes, pequenas lembranças do passado? Aquele sentimento e uma vontade de voltar em tempos que já foram, num passado talvez que parece tão distante. Você às vezes se pega pensando sobre como era antigamente, das coisas que você viveu, como era bom naquele tempo, e então você afirma: bons tempos. Tempos que não voltam mais. Ai, que saudade daquele tempo. Eu já falei isso muitas vezes, pensando em quando eu era criança, podia brincar sem me preocupar com contas, sem me preocupar com o amanhã, vivendo cada dia tranquilamente. Eu já disse essas frases. Talvez todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, participando desse culto, já dissemos algo parecido com bons tempos. O momento em que nós estamos vivendo é um momento em que a gente ouve as pessoas dizendo isso. Dizendo coisas parecidas como saudade do tempo em que podíamos nos abraçar, nos ver. Saudades de quando a vida era normal. Bons tempos que podíamos sair de casa sem medo e sem máscaras. Não é assim que as pessoas têm dito hoje em dia? Com a pandemia, com o vírus por aí? Não é assim que nós temos vivido? Pensando ou refletindo sobre um passado que agora nos parece distante? Mas eu te pergunto, será que era tão bom assim? Será que naquele período nós de fato abraçávamos, estávamos juntos e isso era bom? Ou será que nós aproveitávamos o tempo para discutir, para brigar e por aí vai? Será que lá não era apenas diferente? Ou seja, os medos eram outros? Será que eram de fatos bons tempos? Ou nós só estamos lembrando de alguns recortes que nos trazem boas lembranças? Tenta pensar um pouquinho sobre isso. Um passado distante. Um passado que nos prende e que pode nos ensinar muito pouco dessa forma. A história, ou seja, olhar para o passado pode ser algo muito rico. E de fato nós precisamos olhar para o passado. Mas como que a gente faz isso? A gente olha para aprender a partir do passado. Aprender a partir dos erros e dos acertos. Mas não para querer voltar para aquele passado. Porque a gente sabe que isso não é possível. Se a gente tenta ficar voltando para esse passado, revivendo coisas que já foram, a gente não consegue viver o nosso presente. O povo de Deus, por muitas vezes, olhou para o passado, esquecendo o agir misericordioso e grandioso de Deus, esquecendo-se de confiar em Deus no presente, eles olhavam para o passado dizendo como lá era melhor. Dizendo que lá tudo era mais fácil. Quero te convidar hoje a refletir nesse passado distante. Convidar para a gente caminhar um pouco ali pelo Antigo Testamento e olhar o que o povo de Deus tem a nos ensinar sobre olhar para o passado e viver o presente. Nós nos reunimos hoje em culto, em nome do Deus Todo-Poderoso, Soberano, que é Pai, que está conosco, que nos ama, que é Filho, que morreu por cada um de nós na cruz, e que é Espírito Santo, que nos santifica, que nos consola, que mora e habita em nós, habita nos discípulos de Jesus. Que você tenha um momento de culto conduzido por Deus e que Ele possa falar ao teu coração. Convido agora a termos um tempo de louvor.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Meu Deus querido amado, eu quero te colocar essa pregação na tua presença, meu Pai, para que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que estão nas suas casas assistindo, meu Pai. E que essa pregação, meu Pai, possa tocar o coração de todo mundo. Esteja usando a Daline, meu Pai, para instruir os seus, meu Pai, os seus filhos. Que essa pregação, meu Pai, possa nos ensinar, meu Pai, como viver, como ser e como ser um pouquinho mais perto de Ti, meu Pai. Esteja protegendo cada um, meu Pai, desse coronavírus, meu Pai. Que o Senhor possa manter todo mundo seguro e proteja aqueles que são seus, meu Pai, e nos ajude a ajudar aqueles também que necessitam, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quero te convidar hoje e nas próximas 2 semanas para nós passearmos um pouco pelo Antigo Testamento, para olharmos um pouco da história que nós chamamos história do povo de Deus, história de Israel. Vamos olhar como esse povo viveu o seu passado, o seu presente e como eles olhavam para o futuro. Como eles foram transformados na sua visão a partir do agir de Deus. A história desse povo começa lá em Gênesis 12, por um chamado de Deus. Deus chama Abraão para sair do meio dos seus parentes, para sair da tua terra e para seguir em confiança em Deus, sem olhar para trás, sem ficar pensando naquele passado em que ele vivia lá em Ur dos Caldeus. Não. Abraão é chamado para ir adiante, para ir para uma terra onde Deus o faria um grande povo, uma grande nação, e por meio dele iria abençoar todos os povos da terra. Abraão vai. Abraão tem filhos, esses filhos têm filhos e as gerações vão crescendo. O povo de Israel vai aumentando até ficar um número imenso. Esse povo lá com Jacó, com José, se mudou para o Egito, porque na sua terra tinha muita fome. Lá, eles viveram 400 anos e se tornaram um povo gigantesco, um grande e forte povo. No Egito, eles se tornaram escravos. E no meio dessa história, no meio de tudo isso, começa então a história onde nós vemos Deus chamando Moisés, um servo, para libertar esse povo, para tirar esse povo do Egito e levar eles de volta para a terra prometida. Terra que Deus deu a Abraão, Isaac, Jacó e a todos os seus descendentes. E é com grande demonstração de poder, é com milagres, é com maravilhas que esse povo sai do Egito. É com coisas e acontecimentos imensos da parte de Deus que esse povo sai de lá. Eles viram com os seus próprios olhos tudo isso acontecer. Eles viram as 10 pragas que atingiu o Egito e não atingiu eles. Eles viram o sofrimento que atingiu o Egito
e não atingiu o povo de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, os versículos 22 a 24. Vamos fazer a leitura dessa primeira parte agora e depois a gente continua adiante. Êxodo, capítulo 15, 22 a 24. Agora, o povo saiu do Egito, atravessou o mar em meio à terra seca, enquanto os egípcios se afogaram. O povo está agora caminhando pelo deserto, na confiança de Deus. O texto diz assim: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não podiam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Olha só, nesses versículos é o início da caminhada desse povo. Eles caminharam por 40 anos. E já nos primeiros dias, já no início da viagem, encontra-se uma dificuldade. E o que eles fazem? Vão direto a Moisés reclamar. O que nós vamos beber? Essa é a reação desse povo. Esse início de caminhada já é marcado por reclamações diante de uma dificuldade. Eles não conseguem orar, clamar, pedir a Deus. Não, eles vão logo reclamar. Acha que isso acabou? Não. Deus arranjou água para o povo, água de sobra. E logo adiante vem mais um problema. Êxodo, capítulo 16, do 1 ao 3, diz assim: Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. Ou seja, 2 meses de viagem. No deserto, toda a comunidade de Israel, presta atenção, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome, toda essa multidão. 2 meses de viagem, segundo problema. A comida estava escassa, a água estava escassa. E o que eles iam fazer? O que eles fazem? Eles vão lá, eles oram, eles conversam, eles clamam a Deus, eles confiam em Deus? Não. Na segunda dificuldade que nós temos relatados na Bíblia, diz assim: toda a comunidade de Israel foi reclamar para Moisés e Arão. E o que eles fazem nessa reclamação? Qual que é o argumento deles? Olha só. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Que bons tempos eram aqueles. Tempos em que nós éramos escravos. Tempos em que nossa vida se repetia. Todo dia a rotina era a mesma. Tempo em que não havia mudanças. Tempo em que Deus não nos desafiava a viver em confiança a Ele. É basicamente isso que esse povo está dizendo quando eles estão reclamando a Moisés, dizendo que no Egito era melhor. No Egito eles eram escravos. E eles estavam falando: quem dera se vocês tivessem nos deixado para morrer no Egito. Porque lá nós tínhamos carne e pão.
Mais uma vez, diante de um problema, eles vêm a Moisés e Arão, porque eles eram seus líderes, os representantes de Deus, reclamando, falando de um passado distante, que era melhor, daqueles bons tempos no Egito. Não, no Egito não era melhor para eles. No Egito só era mais cômodo. No Egito só era mais fácil. Em que sentido fácil? Não é que a vida deles era fácil no Egito, não é isso? Era mais fácil porque eles tinham uma rotina já pré-estabelecida. Eles já sabiam o que eles iam fazer no outro dia. E eles já sabiam que aquela mesma comida eles iam ter para comer. Ou seja, eles não precisavam se preocupar em a cada dia confiar em Deus. Por quê? O suprimento deles estavam ali. No Egito, só era mais cômodo. Eles não precisavam confiar em Deus. Que povo obstinado ao pecado. Sem confiança. Povo de coração duro. Sem temor a Deus. E que precisava aprender muito sobre o que é viver na dependência de Deus. Agora eu te pergunto, do que nós somos diferentes daquele povo? Do que nós somos diferentes quando nós olhamos e falamos que queremos voltar àquele passado? Do que nós somos diferentes quando olhamos para Deus reclamando da nossa vida, dizendo que bons tempos que eu vivia no passado? Do que nós somos diferentes em relação a Ele, a esse povo, quando nós olhamos para o passado sem enxergar o que Deus fez na nossa vida de lá até aqui. Olhando para o passado e dizendo bons tempos e esquecendo-se do lamaçal de pecados que Deus nos tirou e o quanto Deus nos transformou no caminho que Ele tem para nós. A gente é igualzinho àquele povo. Aquele povo que era obstinado de coração duro. Quando nós olhamos para um passado que agora parece tão distante e nós reclamamos, murmuramos, somos iguais àquele povo. Quando não conseguimos perceber o quanto Deus agiu no nosso passado, nos trazendo até onde nós estamos hoje. Como nós temos dificuldade de nos desprender de um passado de pecados? De um passado onde a vida era mais cômoda, porque ninguém me dizia, através, por exemplo, quando a gente lê a palavra de Deus, ninguém me dizia o quanto eu sou falho e pecador. O quanto eu preciso mudar. Aquele tempo de fato era bom? Será que não era simplesmente um tempo mais cômodo ou um tempo diferente? Quando a gente tem esses sentimentos assim de bons tempos, de nostalgia, não vai vir à nossa cabeça as partes difíceis daquele tempo. Vai vir os bons recortes. Era assim que eles estavam lidando com Moisés. Eles não estavam lembrando da parte da escravidão e só da comida que eles tinham ali, talvez na hora do almoço. É um recorte. Vamos voltar um pouquinho no Êxodo. Vamos lá ler Êxodo 1. O início dessa história. Quando a gente vê a situação em que o povo estava. Êxodo 1, do 10 até o 14. O início do livro. Êxodo 1, versículo 10 até o 14. Diz assim: é o faraó que está falando aos seus subordinados. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. O faraó do Egito, o rei do Egito, estava preocupado que os israelitas, o povo de Deus, estava se tornando muito numeroso, muito grande e muito forte. E ele toma uma atitude para reprimir esse povo. E olha o que eles fazem. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés.
Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árduas tarefas de preparar barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Gente, não eram tempos bons. Eles estavam vivendo numa crueldade, porque os egípcios tinham medo daquele povo. Porque era um povo forte, era um povo grande, que crescia. Por que eles cresciam? Por que eles se tornaram tão numerosos? Porque Deus cuidava daquele povo. E se não é o bastante, nós podemos ir para Êxodo 3, versículo 7, onde é o Senhor falando com Moisés. E lá o Senhor diz assim: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. O povo sofreu muito no Egito. Eles foram subjugados à escravidão, a uma escravidão pesada. Talvez foram açoitados, se tornaram fracos fisicamente por todos os sofrimentos que lá eles passavam. Agora eles estão no deserto, caminhando na confiança de Deus. No deserto, a comida é escassa. Como tantas pessoas iriam comer e beber? Gente, isso era uma multidão de milhares e milhares e milhares de pessoas. Homens, mulheres, crianças e rebanhos. Que vontade de voltar naquele passado. Lá pelo menos tínhamos isso ou aquilo. Não é assim que nós dizemos? Quando Deus ele nos tira da zona de conforto, mesmo que ela seja um grande sofrimento, é porque Ele tem algo maior para nós. Quando Deus nos tira da nossa comodidade, da nossa vidinha, da nossa rotina, é porque algo Ele tem a nos ensinar com aquilo. Ele não pegou o povo e levou eles direto para a terra de Canaã. Eles vagaram 40 anos no deserto. Eles não precisavam ter ficado tanto tempo lá. Esse caminho era bem mais curto. Talvez em alguns meses ou um ano eles conseguiriam chegar lá tranquilamente. Mas Deus precisou lapidar aquele povo. Deus precisou mostrar e ensinar muitas coisas para eles no período do deserto. Eles podiam sim olhar para o passado. Não é proibido nós olharmos para o passado. O problema é que quando a gente olha para o passado e começa a murmurar e reclamar, a gente se esquece de ver o quanto Deus tem agido na nossa vida hoje. Era o que eles estavam fazendo. Olha a nossa situação. O que nós temos dito? Ah, que saudade do tempo em que a gente podia sair de casa tranquilo, sem máscara. Ah, que saudade do tempo que a gente não precisava ter medo. Como assim? Como você disse que não precisava ter medo? Os medos só eram outros. Quando a gente vive nesse passado, nós não conseguimos compreender o que Deus quer nos ensinar hoje. Através do deserto que nós estamos vivendo hoje. O deserto para o povo foi um tempo de ser transformado e lapidado. O nosso deserto é momento de sermos transformados e lapidados por Deus. É momento de aprender a viver cada dia na confiança de Deus. Por quê? A nossa tranquilidade sumiu. A nossa estabilidade sumiu. E olha que incrível como ela sumiu. A ponto de não importar se você tem dinheiro ou não, você não vai saber se quando você pegar essa doença, você vai ter um leito de hospital para ser atendido. Não tem estabilidade nessa história. O que nós precisamos aprender diante disso? Confiança. Todos os dias. A cada novo dia. Lembra que no Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dá
hoje. O que isso significa? Deus me provém comida por um ano. Não. A cada dia, a cada novo amanhecer, a gente precisa entregar tudo nas mãos de Deus. A cada novo dia, a gente precisa confiar nele. Aquele povo precisou aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Sobre isso, precisamos perguntar: o quanto esse passado era bom? Era melhor para as crianças que quase nunca viam os seus pais, pois eles sempre estavam trabalhando ou em inúmeros compromissos sociais? Será que para aquelas crianças eram bons tempos? Será que eram bons tempos antes do coronavírus para os idosos que não recebiam nenhuma ligação da família para saber se estavam bem? Será que era melhor naquele tempo, antes do coronavírus, para quem saía de casa com medo de ser assaltado enquanto ia para a faculdade à noite ou para o trabalho de madrugada? Será que de fato aqueles tempos eram melhores? Veja bem, o tempo que nós estamos passando, ele não é fácil. Para aquele povo também não era fácil viver no deserto. Calor demais de dia, frio demais à noite, sem saber o que vai ser para comer no outro dia, sem saber de certo aonde era a terra que eles iam parar, e tendo que confiar em Moisés e Arão, sabendo que eles eram porta-vozes de Deus. Veja bem, eu não quero dizer que quando era assim ou quando era assado, era melhor ou pior. Não é isso que nós queremos dizer. Eu só quero lembrar que o passado, o presente e o futuro pertencem a Deus. Está nas mãos dele. Vamos aprender a olhar para o passado agradecendo a Deus por todo o cuidado que Ele tem com a nossa vida. Vamos viver o nosso presente sabendo que Deus está no comando, que Deus está no controle. E vamos aguardar o futuro, confiando que Deus vai agir nas nossas vidas. Passado, presente e futuro, a Deus pertence. Olhamos para o passado, sim, nós não podemos esquecer a nossa história de forma alguma. Mas nós olhamos para o passado para aprender com erros e acertos, para viver de fato o nosso presente. E o nosso futuro, nós entregamos nas mãos de Deus. Aquele povo aprendeu a confiar em Deus? Você já leu o livro de Êxodo? Como será que eles passaram aqueles 40 anos no deserto? Eu quero te convidar a refletir mais sobre isso no próximo domingo, no nosso próximo culto. Eu quero dizer assim para vocês que, enquanto eu escrevi essa pregação, muitas lembranças me vieram à mente. Lembranças boas. Lembranças do tempo em que a gente era mais jovem, adolescente, vivia no Mato Grosso, de um tempo onde a gente tinha amigos por perto, família, pai, mãe. De um tempo onde no domingo a gente ia para a beira do rio com a família, pescar, brincar. De um tempo onde não existia tanta incerteza. Essas lembranças vieram, sim. Às vezes até dá saudade e a gente chora. Por saudade das pessoas, da família e dos amigos. Mas, enquanto eu escrevi essa pregação, eu lembrei também de como Deus, desde o início, Ele conduziu a minha vida, a vida da minha família, para onde nós estamos hoje. Eu lembrei também dos momentos difíceis lá de casa. Dos momentos em que eu lembro que meu pai olhava e pensava, de onde eu vou tirar dinheiro para comprar o que precisa essa semana. Quando a minha mãe contava o valor que ela precisava pagar de coisas e comparava com o salário e ficava preocupada. Eu lembro também desses momentos, dos momentos difíceis do passado. Mas eu percebo o quanto Deus agiu na minha vida, na vida da minha família, cuidando de nós em todo o tempo e nos ensinando a confiar nele. Acima de tudo, Deus, com muito amor, nos ensina a viver o presente em plena entrega, em confiança em suas mãos. O deserto é o tempo de confiar, de aprender e de se entregar. O deserto não é fácil, gente. Aquele
povo ficou 40 anos lá. Podemos dizer que hoje nós estamos passando por um deserto, um momento difícil, de incertezas, um momento complicado. Mas o deserto, a dificuldade, transforma, faz a gente pensar, faz a gente se entregar. Deixa Deus transformar esse teu coração de pedra em um novo coração. Em um coração de carne. Em um coração cuidado e totalmente entregue nas mãos de Deus. Do Pai, que ama, que cuida e que transforma. Olha para o teu passado, sim, mas percebe o quanto Deus te cuidou. Percebe onde Deus te transformou até hoje. Confia. Entrega, e Ele vai restaurar a tua vida. Vai restaurar o teu sorriso e o amor. Deus te abençoe. Convido agora para termos um novo momento de louvor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Oh, e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Oh, e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
É o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Agradecemos ao pessoal do louvor que se dispôs até aqui a nos conduzir esses hinos. Convido agora a termos um tempo de oração. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado, ó Deus, pelo Teu agir na nossa história e na nossa vida. Obrigada, Pai, porque no passado, no presente e ainda no futuro, Deus, Tu ages na nossa história. Tu és um Deus que transforma e que nos ensina a viver contigo. Obrigada, Senhor, pelo exemplo do Teu povo que também era difícil, obstinado e que demorou em confiar. Senhor, nós sabemos que nós também somos assim. Nos ensina, Deus, a hoje entregar a vida a Ti. Vem com Teu Santo Espírito, visita os nossos lares e as nossas casas, Senhor, e transforma esses corações de pedra em corações, Senhor, que pulsam por Ti, pelo Teu amor e que são entregues a Ti. Pai, visita cada lar, Senhor, cada hospital, cada lugar, ó Deus, onde as pessoas sofrem. Senhor, onde as pessoas estão doentes, onde as pessoas estão sozinhas, onde as pessoas estão com medo. Esteja lá com elas, ó Deus, cuidando, transformando, abraçando, Senhor, e levando paz. Nós Te pedimos, Senhor, pela nossa comunidade, pela cidade de Três Lagoas, pelo nosso país, Senhor, pelas nações que sofrem por todo o mundo. Clamamos, ó Deus, pelo Teu agir poderoso nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a todos os dias confiar em Ti. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E assim nós possamos receber também a bênção do Trino Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que você viva na paz de Deus, que é tão maravilhoso e poderoso. E que você aprenda a confiar nele todos os dias. Ficam assim, na paz de Cristo. E sirvam a Ele todos os dias, com muita alegria. Nós aguardamos vocês daqui a pouquinho, às 20 horas, na nossa live. Um abraço para você e até o nosso próximo culto.